Abra seu catecismo, se estiver com ele aí, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 88. Pergunta 88. Lerei a pergunta 88, os irmãos leem a resposta. Diz assim: o que sucederá imediatamente após a ressurreição? Resposta: imediatamente depois da ressurreição, haverá o juízo geral e final dos anjos e dos homens, o dia e a hora do qual homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Observem que nós estamos tratando desse assunto tão importantíssimo acerca dos últimos dias, das últimas coisas. Na semana passada nós vimos a doutrina da ressurreição final. Você viu isso na pergunta 87, a pergunta anterior a esta. E agora a pergunta 88, ela vai se referir de forma mais específica ao juízo. Então veja que ainda de forma mais abrangente é o mesmo assunto, em termos de, estamos falando da volta do Senhor Jesus Cristo, mas agora é um outro aspecto desse retorno, ou um outro acontecimento que ocorrerá por ocasião desse retorno. Quando o Senhor voltar, os mortos serão ressuscitados e imediatamente, diz o nosso catecismo, baseado, como veremos no texto sagrado, diz o catecismo que imediatamente a esta ressurreição haverá o juízo final. Então, veja, essa doutrina, que é a doutrina que nós iremos tratar agora, do juízo final, ela, assim como a ressurreição geral dos mortos, de todos os mortos, ela também é uma doutrina basilar da fé cristã. Basilar da fé cristã. Não estamos falando aqui de um assunto que pode haver discordância. E quando eu digo pode, eu sempre enfatizo isso. Não é que deveria existir, não deveria existir. As discordâncias, elas não são boas, no sentido de que apenas um está falando a verdade. Nós não podemos ter uma pluralidade de verdades aqui, divergentes sobre o mesmo assunto. Então, não é benéfico isso. Nós temos que sempre lutar o que a palavra de Deus diz, pela verdade única. Pois bem, mas eu digo que é possível existir divergência em outros assuntos de escatologia, ou seja, acerca de questões menores sobre a volta de Cristo, mas não pode existir de forma nenhuma alguma dúvida quanto ao fato de que ele julgará todas as coisas. É algo central à nossa fé. É algo central à nossa fé, de tal maneira que já há séculos a Igreja de Cristo, ela professa essa doutrina. Você deve lembrar da declaração do credo apostólico. Assim como o credo apostólico fala da ressurreição dos mortos, da ressurreição da carne, ele também menciona, o credo apostólico, a seguinte expressão: é dito que, acerca de Cristo, da sua volta, donde virá para julgar os vivos e os mortos. Então, a doutrina do juízo final, ela é historicamente professada pela Igreja de Cristo. E aqui eu estou mencionando realmente o aspecto histórico. No desenvolvimento da teologia, na história, nós temos a Igreja professando essa doutrina. Se você for fazer um estudo um pouco mais apurado acerca desse assunto, você perceberá que não tanto na patrística, mas séculos depois, ali no período escolástico, que haverá um aprofundamento maior nesse assunto, dos teólogos se debruçando acerca do juízo, não somente do juízo, mas das últimas coisas como um todo. A Reforma também fala sobre isso, mas se você observar também em termos de documentos confessionais, e aqui eu estou falando de forma mais específica das confissões de fé. As confissões de fé, os catecismos, eles serão mais
eles irão abordar mais aquilo que é basilar também. Basilar, ou seja, a própria Confissão de Fé de Westminster, ela tem sim um capítulo tratando somente essa questão das últimas coisas, mas ela não se preocupa em entrar nos mais variados detalhes. Leia depois com calma, você verá isso no final da nossa confissão, o assunto sendo tratado, mas certos detalhes não são abordados. A confissão se preocupa, assim como outros documentos confessionais também, reformados, em tratar a doutrina de uma maneira mais abrangente e mostrando assim aquilo que é principal para nós crermos. Isso não significa dizer, e é só uma notinha de rodapé aqui, um comentário bem breve sobre isso, que eu, particularmente, não entenda que os documentos confessionais de Westminster não tenham, no mínimo, uma inclinação. Quando falamos de, por exemplo, pré-, e pós-milenismo. Eu entendo sim que você vai enxergar isso, especialmente nos catecismos, uma veia mais para uma área. Mas ainda assim, essa questão, repito, não é algo explicitamente tratado nos documentos, muito menos na confissão de fé. O foco é mais naquilo que é central à fé cristã. Com o passar dos séculos, a doutrina foi cada vez mais desenvolvida, certamente, muitos escreveram a respeito disso, e é importante que a gente entenda, e como eu mencionei já na semana passada, e até já falei outras vezes, o nosso foco aqui vai ser procurar tratar especialmente daquilo que é basilar, aquilo que é central. Então, deixe-me citar aqui um teólogo bastante conhecido, chamado Louis Berkhof. Ele é o autor de um livro de teologia sistemática, que trata das doutrinas da fé cristã, e já na sua parte final ele aborda esse assunto do juízo final. Ele diz o seguinte, acerca disso, falando da natureza do juízo final. Ele diz assim: o juízo final, do qual a Bíblia fala, não pode ser considerado como um processo espiritual invisível e infindável, idêntico à providência de Deus na história. Isto não equivale a negar o fato de que há um julgamento providencial de Deus nas vicissitudes de indivíduos e nações, embora nem sempre se reconheçam como tais. A Bíblia nos ensina claramente que ainda na presente vida, Deus visita o mal com castigos e recompensa o bem com bênçãos, e que estes castigos e recompensas são positivos em alguns casos, mas noutros aparecem como resultados providenciais, naturais, do mal cometido ou do bem praticado. Deixa-me explicar isso melhor. A gente não pode confundir, e ele vai até mencionar aqui um ponto que trata disso de uma maneira mais específica, um falso ensino acerca disso, confundir o juízo final com o que acontece agora, antes ele chegar. De fato, antes desse juízo chegar, Deus já exerce, em algum nível, juízos. Isso acontece. Isso aconteceu no período da Antiga Aliança, isso acontece agora, na Nova Aliança. Não apenas juízos, no sentido de realmente, deixa eu colocar melhor, juízo aqui colocando mais abrangente, tá? Juízo dentro dessa ideia, castigo e recompensa. Pois bem, ele castiga sim nesse período, antes do grande juízo final, e ele também agora já entrega recompensas. Mas isso é uma coisa. Não confunda isso com, ou não ache que isso anula o que ocorrerá no final. Na verdade, aponta para isso. Aí ele vai continuar dizendo o seguinte, e veja como isso é importante. A consciência humana também atesta este fato. A nossa própria consciência, irmãos, atesta esse fato. Mas também é manifesto na Escritura que os juízos de Deus no presente não são finais. Às vezes, o mal prossegue sem a devida punição. Não é assim? Não tem coisas que acontecem nessa terra e você tem a impressão ali, e na verdade não só a impressão, você constata isso, que não houve uma devida punição para aquilo. E o bem nem sempre é recompensado nesta existência com as bênçãos prometidas. Os ímpios dos dias de Malaquias tiveram a coragem de gritar em Malaquias 2,17: onde está o Deus do juízo? A queixa que se ouvia naqueles dias era: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam.
Esse discurso dos dias de Malaquias é um discurso também atual. Quantas vezes olhamos para os ímpios e nós proferimos a mesma sentença: felizes são os soberbos, felizes são os iníquos, felizes são aqueles que desobedecem a Deus, fazem o que querem e não recebem nenhuma paga por isso. Jó e seus amigos lutaram com o problema dos sofrimentos dos justos, e a mesma coisa fez Asaf no Salmo 73. Mas a Bíblia nos ensina a ter os olhos postos no futuro, no juízo final, vendo neste a resposta decisiva de Deus para todas essas interrogações, a solução de todos esses problemas e a remoção de todas as discrepâncias aparentes da era atual. E aí tem vários textos que mostram isso. Vários textos bíblicos mostram isso. Na verdade, o que nós vemos agora, esses juízos temporais, eles são uma sombra do que Deus fará naquele grande dia. Quando Deus ele exerce juízo sobre uma nação, isso serve, sim, de fato, ele está exercendo a sua justiça, manifestando a sua glória, ele está punindo, muitas coisas estão acontecendo naquele processo, mas isso é só um vislumbre, é só uma fagulha, é só para ter uma ideia bem distante do que acontecerá naquele dia. Bem como também as recompensas que nós recebemos do Senhor nessa vida, elas são infinitamente menores em comparação com o que o Senhor Deus nos dará naquele grande dia. Como eu disse, na verdade citando aqui o Berkhoff, você também tem a própria consciência humana atestando isso, gritando. Nossa consciência, meus irmãos, ela clama por justiça. Nós não podemos, ainda mais nós que conhecemos a verdade de Deus, temos o Santo Espírito habitando em nós, Cristo em nós, nós não podemos olhar para a realidade, por exemplo, a situação do nosso país, e achar que tudo isso é normal. Achar que as coisas vão continuar andando dessa mesma forma, que não haverá nenhum tipo de julgamento. E aí veja o problema com a interpretação desse fato e como você deve vê-lo à luz da palavra de Deus. Nós devemos clamar por justiça sim agora, orar ao Senhor Deus por justiça sim agora, que Deus exerça o seu poder, o seu domínio, que a sua mão ela pese sobre os seus inimigos. Devemos orar dessa forma, orar imprecatoriamente, clamar ao Senhor que venha a se levantar do seu trono e agir contra os seus inimigos. E por muitas vezes Deus faz isso. Todavia, a nossa esperança não pode estar posta aqui. Não pode. Não pode. Porque por vezes, homens ímpios sairão, num certo sentido, ilesos dos seus crimes, ilesos. E para a história, pelo menos eu falo a história de forma geral aqui, podem ser vistos como grandes heróis. Filmes serão feitos acerca deles, livros serão escritos acerca deles, e ainda assim eles são ímpios, corruptos, viveram uma vida nessa terra que para a maioria das pessoas foi uma vida próspera, maravilhosa, mas certamente, se não se arrependerem, provarão o juízo divino. E aí é que entra essa questão, nós temos que olhar para esse futuro e confiar no julgamento de Deus. Entender que o Senhor Deus não está passivo a tudo isso, não dorme. Deus não dorme. Bem, então vamos lá, dentro desse assunto ainda, apontar aqui, e mais uma vez citando Luiz Berkhoff, alguns conceitos errôneos a respeito do juízo final. Primeiro, o juízo, a ideia de que é um juízo puramente metafórico. De acordo com, e ele cita aqui um teólogo alemão muito conhecido, um liberal, que foi uma arma do diabo terrível, que atacou vários textos bíblicos. A pronúncia do nome dele é meio difícil, em alemão é Schleiermacher, mais ou menos isso.
ele e outros eruditos alemãos, eles disseram que as descrições bíblicas do juízo final devem ser entendidas como indicações simbólicas do fato de que o mundo e a igreja finalmente se separarão. Mas esta explicação serve para fazer sumir toda a ideia de um julgamento forense quanto à determinação pública do estado final do homem. É uma explicação que certamente não faz justiça às vigorosas afirmações da Escritura a respeito do juízo final, e de que será uma declaração formal, pública e final. Você não pode observar o que os textos dizem sobre o juízo final na Bíblia e achar que é algo apenas metafórico. É literal, irmãos. É literal. Como ele declara aqui, é um julgamento formal, público e final. Guarde essas palavras: formal, público e final. Segundo lugar, que tem a ver com o que eu falei há pouco, no caso aqui citando Berkhoff, o juízo, a ideia de ele ser exclusivamente imanente. Exclusivamente imanente. Ou seja, a ideia de que a história do mundo é o julgamento, disse certo autor, a história do mundo é o julgamento do mundo. Sem dúvida, isso contém um elemento de verdade. Como assim? Como eu acabei de dizer, quando você olha para a história do mundo, você percebe juízos acontecendo. Mas essa não é a verdade final. Veja, as recompensas e os castigos podem ser de caráter positivo, ou podem ser o resultado do bem ou do mal praticado. Mas quando muitos eruditos liberais afirmam que o julgamento divino é totalmente imanente e é inteiramente determinado pela ordem moral do mundo, certamente não fazem justiça às apresentações da palavra de Deus. A ideia de que eles têm do juízo como agindo por si mesmo faz de Deus um ser ocioso, que apenas vê e aprova a distribuição de recompensas e castigos. Destrói completamente a ideia do juízo como um evento externo e visível, a ocorrer em algum tempo definido no futuro. Além disso, esse conceito não pode satisfazer os anseios do coração humano pela justiça perfeita. Os juízos históricos são sempre e somente parciais e às vezes dão aos homens a impressão de serem disfarces da justiça. Sempre houve e ainda há ocasião para a perplexidade de Jó e de Asaf. Sim, porque, num certo sentido, e é nesse sentido que eu estou falando aqui, usando Berkhoff, o que Asaf faz no seu salmo ali, 73, nesse caso, olhar para a situação ao seu redor e ver que a justiça tem que ser executada contra o ímpio, essa não é uma percepção falsa, nesse ponto, tá? Ele está errado quanto a isso. Ora, esse é o anseio de qualquer homem que conhece a Deus e conhece a verdade, conhece a justiça. Nós queremos que haja justiça, punição para aqueles que andam contra a lei de Deus. Então, achar que o que acontece ao longo da história é suficiente é você olhar para aquilo que é a sombra e encontrar nela a luz, o resultado final, e não é parcial. E entenda isso, eu vou falar isso de forma muito pastoral para você. Esse anseio, por mais legítimo que seja, que nós queiramos que haja juízo, justiça agora, contra os corruptos, contra políticos, contra magistrados, contra homens que blasfemam o nome de Cristo, ao mesmo tempo você não pode se satisfazer nisso como algo final. Não pode. Não pode, por quê? Porque ainda haverá esse juízo final. Ora, o que é a prisão perpétua nessa terra? De um homem como esse, que está agindo de forma corrupta na sua área, na sua vocação. O que é? O que é até mesmo a pena de morte aplicada a ele? O que é? Comparado ao juízo do Senhor eterno. Percebe? Eu não estou dizendo que a pena capital, e os irmãos sabem muito bem qual é a minha posição sobre isso, ela não deve ser aplicada em certos casos. É claro que ela tem que ser aplicada, deveria ser aplicada. É uma lástima nosso país não ter pena capital, porque descumpre o que a palavra de Deus diz. O que eu estou dizendo é que mesmo que a pena capital seja aplicada, por exemplo, a um assassino,
alguém que tirou a vida de pessoas de forma injusta e não se arrependeu, e ele recebeu a pena capital. Essa pena capital aplicada a ele, ela é insignificante comparada ao juízo que ele receberá do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu quero dizer. Para que o nosso anseio, o nosso desejo, a nossa esperança esteja lá no Senhor e confiar no seu julgamento que ocorrerá naquele dia. Muitos conseguem escapar da justiça aqui nessa terra, mas ninguém conseguirá naquele dia. Ninguém. Terceiro, e isso aqui é importantíssimo, tem a ver com o que eu tratei na semana passada. O assunto como um todo, mas eu toquei nisso aqui na semana passada. O juízo não será um só evento. No caso, como eu disse, é uma percepção equivocada, tá? Alguns acreditam que o juízo não será um único evento. Lembram disso? Isso tem a ver especialmente com a visão pré-milenista, de que Cristo, quando retornar, a ressurreição dos mortos não ocorrerá de uma vez só, no caso dos crentes e dos descrentes, mas haverá já uma diferença aqui. Os crentes são ressuscitados, os descrentes tempos depois, no caso depois dos 1000 anos. E esse juízo ele será partido. Alguns falam até mesmo em 3 tipos de juízo que Cristo exercerá. Contudo, não é essa a posição da palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Assim como a ressurreição final, ela é um evento único, crentes e descrentes serão ressuscitados. Da mesma forma, o juízo final é um único acontecimento atrelado a esse. Veja como o catecismo fala: o que sucederá imediatamente após a ressurreição? Resposta: imediatamente após a ressurreição seguir-se-á o juízo geral e final dos anjos e dos homens. E onde a gente prova isso biblicamente? Veja, abra sua Bíblia no texto que eu citei semana passada. Ele é importantíssimo para esse assunto aqui, tanto a ressurreição como do juízo final. João capítulo 5. João capítulo 5. Peço que você leia, quem encontrar pode ler João 5, do versículo de número 28 ao versículo 29. 28 e 29. Não maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. 30. Só 29. Aí agora vá para Atos 17, versículo 31. Atos 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E agora 2 de Pedro 3, 7. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Amém. Veja, vou começar por esse último texto aí, de 2 de Pedro 3, 7. Note que o contexto, como eu falei na semana passada, você tem o apóstolo Pedro, ele está argumentando favoravelmente a volta do Senhor, mostrando como ela se dará. Por quê? Porque havia em seus dias aqueles que já estavam negando a volta de Cristo. Nos dias de Pedro, pessoas negando a volta de Cristo. E ele argumenta contra isso, contra esses falsos profetas, falsos mestres, esse ensino herético em seus dias. E ele argumenta mostrando a realidade do juízo no passado, que Deus ele trouxe juízo pelo dilúvio,
E assim como tinham pessoas que não criam nisso, que não esperavam por isso, o dilúvio veio, como nós lemos em Mateus 24, agora há pouco, o dilúvio veio sobre eles, sobre os ímpios. Também ele usa o argumento da questão de que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então não observe com a sua perspectiva, mas com a perspectiva divina acerca do tempo. Então ele vai argumentando em cima disso, dessa questão da volta do Senhor. Fala também que esse retardar, no caso, essa ideia de que, no caso, parece que Deus está demorando para voltar. Bem, isso é um sinal da sua longanimidade, para que haja arrependimento e conversão. E aí no versículo 10 ele vai dizer que virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, e prossegue falando dos ímpios aqui. Só que no versículo 13 ele disse, do 13, veja o 13, no capítulo 3, no 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nós, porém, então ele faz um contraste. Para os ímpios ocorrerá isso, para nós será assim. E ele está falando do mesmo evento. Do mesmo evento. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido tesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo. O dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O dia do juízo ocorrerá tudo isso daqui. O que? A destruição dos ímpios e para nós, novos céus e nova terra. Então o contexto é claro de falar de um juízo final, único, como também vimos em Atos 17. Atos 17 se refere a ideia de aquele dia, não estou falando da expressão exata que está escrita. Atos 17, 31, veja aí, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, um dia, e o texto aqui de João 5, foi o primeiro lido, João 5, 28 e 29, veja como as coisas acontecem simultaneamente. João 5, 28 e 29, veja mais uma vez aí, ele diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham, como eu falei semana passada, a hora no singular, o momento, os que se acham sumos ouvirão a sua voz e sairão, no caso a ressurreição. Aí veja, após a ressurreição, eles sairão do túmulo. O que vai acontecer? Os que tiverem feito bem, ou seja, os crentes em Cristo, depois ressuscitados, para a ressurreição da vida, aqui no caso, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Ou seja, o crente ressuscitado para a vida eterna, o descrente ressuscitado para receber o juízo. Os dois são ressuscitados, dois grupos, e em seguida, imediatamente, eles recebem as consequências, recompensa e castigo. Esses são alguns dos textos, meus irmãos, bíblicos que mostram claramente a doutrina do juízo final como sendo um dia, um evento, um momento isso ocorrerá. E aí deixa-me lembrar a você um princípio hermenêutico importantíssimo. Você, como um crente, precisa conhecê-lo. Por mais que você não seja um pastor, enfim, mas veja, é obrigação nós conhecermos algumas questões básicas da nossa fé. E dentre elas, como interpretar a Bíblia com seus princípios mais básicos, para que você não venha cair em falsos ensinos. Um princípio hermenêutico, ou seja, de interpretação bíblica, que é importantíssimo, é que você sempre deve ler os textos mais obscuros à luz dos mais claros. Há alguma dúvida, e aqui eu estou falando só desses três textos, tá? Sem citar outros. Há alguma dúvida que esses três textos, em João, em Atos, em Pedro, há alguma dúvida que eles falam de um único juízo? De crentes e descrentes recebendo o que tem para receber no mesmo juízo? Há alguma dúvida quanto a isso? Não há. Os textos são claros, eles gritam para nós. Eles gritam o que vai acontecer. Então, todo texto que aparentemente esteja dizendo o contrário, você lê à luz desses. Você lê, pastor, mas como eu falei semana passada, o meu ponto não é aprofundar isso aqui. Um dia, se Deus me permitir,
farei isso. E a gente vai ver essas questões mais minuciosas. Mas dá aqui a vocês os pressupostos, aquilo que é mais importante, para que você tenha a compreensão geral do assunto. Então, com isso em mente, não olhe para os textos que aparentemente, repito, possa soar na sua leitura, falando de dois tipos de vinda do Senhor, dois tipos de juízo, como se fosse algo verdadeiro, porque esses textos são claros, irmãos, são claros. O problema não está nesses outros textos que parecem dizer aquilo, como eu estou dizendo, tá? Mas na interpretação equivocada dessas pessoas, por não usarem, por exemplo, esse princípio básico hermenêutico e aplicá-lo à sua interpretação, olhando os textos mais difíceis à luz dos mais claros. Não dá para você rejeitar isso daqui, não dá. Além disso, veja ainda outros textos que vão corroborar com essa ideia, com uma outra expressão. Vá para Mateus 7, 22. Mateus 7, 22. Peço que você leia. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Muitos naquele dia. Agora vai para 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. E, por último, Romanos 2:5, por favor, Romanos 2:5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Qual é o ponto aqui, irmãos? É apenas reforçar de que a Bíblia se refere ao retorno do Senhor Jesus Cristo, e nesse caso, de forma específica, ao seu juízo, como aquele dia, naquele dia. Não tem como você negar isso. Não tem como negar isso. Quarto, um outro entendimento equivocado sobre esse assunto. O juízo final, ele é desnecessário. E talvez você já tenha pensado isso. E eu falo por mim mesmo. Em certo momento, no começo da minha fé cristã, pensando sobre essas coisas, sempre foi um assunto que muito me chamou a atenção, a volta do Senhor. Antes de ser crente, eu ouvia falar sobre isso, os crentes me evangelizavam. E eu, quando pensava, sem entendimento, né, como nércio, como louco, como é que pode? Mas se o Senhor já sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem vai... E a pessoa, quando morre, já recebe ali o juízo, né? No caso, o seu destino, ela está com Cristo ou está no inferno. Como é que pode ser isso? Por que esse juízo final? Qual a razão disso? Então, ele é desnecessário. Uma vez que, essa é a ideia, uma vez que Deus já sabe, não há necessidade de ter esse tipo de juízo final. Mas qual é o problema com essa fala? Um deles, quer dizer, o primeiro e o mais óbvio, né? É que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso claramente, de um juízo final. Não tem como você negar. Como eu disse, é uma doutrina muito clara na palavra de Deus. Não dá para negar isso, não dá para ter divergência quanto a isso. Ela é clara em dizer que Deus estabeleceu um dia que haverá um julgamento final. Ponto. Então isso já deve ser suficiente para nós e nos submetermos à vontade do Senhor. Mas veja, a razão para que esse juízo aconteça não é para que Deus venha tomar conhecimento das obras dos homens. Deus é onisciente, irmãos. Mas é para que Ele manifeste publicamente a sua glória, no exercício da sua justiça e da sua misericórdia. E aí você muda completamente a sua cosmovisão acerca de muita coisa.
Por exemplo, como eu já falei outras vezes aqui em nossa igreja acerca da evangelização. Pessoas se equivocam achando que a evangelização, ela tem o objetivo principal, veja, eu vou frisar, principal de salvar os perdidos. Não é. Não é. O motivo principal do evangelho ser anunciado, seja na pregação pública ou então você evangelizando alguém, é para que a glória de Deus se manifeste na justiça e na sua misericórdia. Seja na conversão daquele pecador, e assim Deus exercendo a sua misericórdia sobre a vida dele, ou na sua justiça, quando Deus condená-lo ao inferno, ao lago de fogo e enxofre. Percebe? Não é a vida do indivíduo em última instância que está em vista, mas a glória de Deus. A glória de Deus. O problema é que a gente olha para a palavra de Deus, e isso é muito comum ainda em nossos dias, principalmente por causa do evangelicalismo. A teologia reformada, ela se opõe a isso de forma muito contundente, né? Mas, enfim, ainda nós temos mesmo em nosso meio pessoas com esses ranços, com essas coisas assim, que não provém da palavra de Deus, nem a nossa tradição reformada, de olhar para a Bíblia e querer enxergar a nossa história. Olha a minha história aqui, veja, em algum sentido isso é verdadeiro, porque ela fala sobre a história do povo de Deus, sobre nossos pais, sobre nossos irmãos na fé. Então, num certo sentido, a nossa história está descrita aqui sim, no Antigo e Novo Testamento. Então não há problema em você enxergar isso. O problema é quando você enxerga somente isso, ou enxerga isso como centro, e não é. A Bíblia é a revelação do nosso Deus, da sua natureza, dos seus atributos e das suas obras, de quem Deus é e do que Ele fez, do que Ele faz. Em outras palavras, a Bíblia, ela visa revelar a glória do nosso Deus, manifesta em seu ser e em suas obras. Então, quando você olha com essa perspectiva para o texto sagrado, para a história da redenção, levante a pergunta: por que é que Deus criou todas as coisas? Ele decretou a criação e executou. Ele decretou a queda e ela aconteceu. Ele decretou a redenção e também executou. E já decretou a consumação e ela ocorrerá. Por quê? Para a sua glória. Para a sua glória. Se você perder isso de vista, aí você vai ficar que nem os hereges e outros incautos dizendo o seguinte: se Deus já sabia por que Adão caiu no Éden, se Deus já sabia por que para a sua glória, porque isso é redundar em glória para Ele, louvor em seu nome para todo sempre. Para isso. Claro que essa é a resposta mais sucinta, mas é a mais fiel, porque a própria palavra de Deus fala isso. Deus faz todas as coisas visando a glória do seu próprio nome. E como já disse outro teólogo, pastor conhecido, se Deus não fizesse isso, Deus seria idólatra. Vê a loucura que é isso? Por quê? Porque Deus tem, e aí no sentido tem, entenda, isso é de acordo com a sua natureza, nesse sentido que eu falo, Deus tem, de acordo com a sua natureza, Deus buscar a sua própria glória. Ele não, nesse sentido, não pode buscar a glória de outro, porque qualquer outro é inferior a Ele. Ele é o único que pode glorificar o seu próprio nome, exaltar o seu próprio nome, e Ele, nesse sentido, tem que fazer isso. É natural fazer isso a Ele. Caso contrário, seria exaltar e glorificar aquele que não é digno disso. Somente Ele é. Somente Ele é. Então, observe o juízo final com essa perspectiva. Assim como a evangelização. É para Deus ser glorificado. É para Deus ser glorificado. Não, essa fala não é contra o desejo dos nossos corações de ver a conversão das pessoas. Isso é lícito. Na verdade, qual é o crente que não deseja a conversão de um pecador? Na verdade, eu duvidaria da conversão desse crente. Ele não deseja a conversão de um pecador? Como é que ele é crente? Então sim, a gente deve desejar a conversão dos pecadores. Claro que sim. Mas o nosso desejo pela conversão dos pecadores, para que eles não provem no juízo final o castigo, mas sim a recompensa, não deve sobrepor a nossa satisfação na glória de Deus e na manifestação da sua justiça e da sua graça e da sua misericórdia.
estar satisfeito com a vontade do Senhor, estar satisfeito com a sua glória, deve ser superior a qualquer outro anseio de nossas almas. Veja, a próxima parte, aqui mostrando já um outro ponto dessa pergunta aqui. Mais uma vez, a pergunta do catecismo diz assim: imediatamente após a ressurreição, seguir-se-á o juízo geral e final dos anjos e dos homens. Sim, anjos e homens serão julgados. Anjos e homens. Anjos e homens. E nesse caso aqui, a menção é aos anjos que caíram em pecado, aos anjos rebeldes, aos demônios. A palavra de Deus é muito clara em falar sobre isso. Paulo diz aos Coríntios que os próprios crentes, nós iremos participar do julgamento dos anjos. Inclusive, ele utiliza isso como argumento para existir o julgamento dentro da igreja de uma forma que seja com discernimento, com justiça, embasado na palavra de Deus, com sabedoria. Ele diz assim, parafrasear o texto, ele diz o seguinte: se vocês que vão julgar os anjos naquele dia, como é que vocês podem não estar conseguindo julgar as coisas dessa terra agora entre vocês? Então sim, a igreja vai julgar os anjos. Agora entenda, a Bíblia não dá detalhes sobre isso, como isso de fato ocorrerá, os detalhes acerca disso, mas o fato é que, em algum sentido, nós participaremos desse julgamento. Quando Cristo, que é a pessoa que vai julgar, de fato, o juiz, estiver executando essa sentença, nós iremos participar deste julgamento. O catecismo também diz: desse dia e hora nenhum homem o sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Como eu também falei na semana passada, ninguém sabe o dia e a hora do retorno do Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabe. Toda vez que isso aconteceu na história da igreja, alguém tentou anunciar esse dia, marcar a data, a hora, eles, como diz o ditado popular, deram com os burros na água. Eles não tiveram assim a sua resposta, a sua profecia se demonstrou como falsa, porque não está de acordo com a revelação bíblica. Deus não nos revelou isso na sua palavra. E como eu já falei para vocês também sobre esses assuntos, aquilo que Deus não falou para nós, não explicitou para nós em sua palavra, nós devemos nos calar diante disso. Nos calar. Nós sabemos que Ele voltará, isso é certo, Ele voltará. Nós sabemos que há sinais que vão apontar para isso, já tem apontado para isso, para o seu retorno, e que devem, algumas profecias, na verdade, as profecias que ainda faltam se cumprir, devem ser cumpridas, como por exemplo, a conversão, a plenitude dos gentios, a conversão dos judeus, a queda do anticristo, tudo isso tem que acontecer, mas ainda assim nós não sabemos com exatidão o dia e a hora da volta do nosso Senhor. Mas veja a razão que o catecismo apresenta aqui, no caso, embasado também na palavra de Deus: para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Então, o Senhor não voltou ainda, e enquanto Ele não volta, enquanto Ele não retorna, uma das razões para Ele não ter voltado ainda, como eu já citei, como citando Pedro, e também por nós não sabermos, uma das causas de nós não sabermos a volta, é para que haja vigilância, oração e estejamos preparados para esse retorno. O imprudente diz: mas e se Ele não voltar enquanto eu estiver vivo? Ora, se você não experimentar a volta de Cristo em sua vida, certamente você se encontrará com Ele, de um jeito ou de outro. Ou Ele virá até você, ou você irá até a Ele. Então você tem que se preparar de qualquer forma, de qualquer maneira. Em último lugar, observe aí aquele que fará o julgamento, o Senhor. Deixa eu citar aqui mais uma vez o que diz Luiz Berkhoff sobre isso. Ele diz o seguinte: o juízo final, ele é uma obra da Santíssima Trindade. Deus executará o juízo final, mas particularmente a Sagrada Escritura atribui essa função a Cristo. A segunda pessoa da Trindade é quem irá executar. O Senhor, na condição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o mediador do pacto da graça, Ele é quem julgará todas as coisas. E veja como isso é perfeito.
porque tanto ele é Deus quanto ele é homem. Tanto ele pode julgar eternamente, porque ele é Deus, bem como também ele pode julgar os homens de forma ainda mais particular e específica, porque ele também é homem. E ele jamais cometeu pecado, mas passou pelas mesmas tentações que nós passamos. Então ele julgará todas as coisas. E veja também como isso é uma demonstração da própria glória de Deus, sim, mas também aqui de Cristo sendo agora exaltado em contraste com a sua primeira vinda. Porque quando o Senhor veio a essa terra, ele veio no estado de humilhação. Sendo Deus, se fez homem, encarnou no ventre de sua mãe, de Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo, e desde a sua concepção, obediente à lei de Deus, submisso à lei do seu Pai, durante toda a sua vida, e indo até a morte de cruz. Estado de humilhação. A sua exaltação começou na sua ressurreição, quando ressuscitou ao terceiro dia, quando foi assunto aos céus, quando chegou à destra do Pai. Tudo isso são estágios da sua exaltação, e ela se consumará no seu retorno. Quando ele voltar, a sua exaltação ela será, assim, nesse sentido, consumada. Todos os homens, desde Adão, inclusive os homens que viveram com Cristo, naquele período em que Cristo esteve na terra, todos os homens, e os homens pós a ressurreição de Cristo, quando ele voltou aos céus, que blasfemaram do seu nome, que se levantaram contra ele, que o tratam de forma irreverente, que não temem a ele, todos os homens serão julgados por ele. Julgados por ele. Agora, ele retornará, ele virá não mais na condição de um cordeiro mudo levado ao matadouro, mas como o leão da tribo de Judá, que executará o seu juízo usando o seu cetro em sua mão. E assim ele fará justiça. Justiça. Bem, como eu disse também, e aqui encerro, por mais que sejam dois grupos, e por mais que isso aconteça de forma imediata, a ressurreição dos mortos ocorre, em seguida passa-se ao juízo, ainda assim são dois grupos. Significa dizer que há duas tratativas aqui, no caso, para uns recompensa, para outros castigo. Na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, nós veremos o castigo para os ímpios, e na outra, a recompensa para os justos. Mas atente-se a isso, todos nós passaremos pelo julgamento de Cristo. Agora, aqueles que estão em Cristo não serão julgados para a condenação eterna, pois Cristo já tomou sobre si a condenação que era para nós. O julgamento que nós passaremos diante do Senhor, na verdade, é para nós recebermos pela sua graça os galardões, as recompensas que Ele assim reservou para cada um de nós. Mas a recompensa maior, meus irmãos, a maior de todas, e a que é incomparável, é habitar com o Senhor para todo sempre, vê-lo face a face e estar em sua presença sem pecado para todo sempre. Amém.